Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, meu caro amigo, ou talvez compatriota atleticano. Pela primeira vez eu tô dando minha cara a tapa aqui em um vídeo, e no vídeo de hoje, como se fosse algo recorrente, eu queria prestar a minha indignação e preocupação com o Clube Atlético Mineiro para o ano de 2026 e talvez para os anos que se sucedam, né? Eu resolvi gravar esse vídeo porque ontem, no dia 6 de janeiro de 2026, o senhor Paulo Brax, que é o diretor de futebol do Galo, né? Ele resolveu dar uma entrevista coletiva de mais ou menos uma hora e pouco, uma hora e 10, sobre a atual situação do elenco, tanto do plantel quanto de possíveis reforços, um pouco sobre a situação financeira. Ele nos atualizou um pouco sobre a situação do Hulk e como diversas pendências que ontem ainda estavam em abertas já se resolveram no dia de hoje. Eu resolvi gravar esse vídeo dando alguma das minhas opiniões. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas, talvez pela minha falta de embasamento. Talvez eu possa estar falando alguma coisa errada aqui, mas eu me dediquei na pesquisa e procurei me embasar ao máximo para poder falar o que eu vou falar nesse vídeo. Montei alguns temas que eu quero abordar, que são o plantel, né, o esquadrão, os jogadores que o Galo tem à disposição para esse ano, possíveis reforços que eu traria e possíveis reforços que a diretoria também está pensando. Eu gostaria de falar também sobre o problema da SAF, né, do Rubens Menin e também do diretor esportivo Paulo Brax, né, que foi quem nos deu essa coletiva de imprensa. Também gostaria de falar um pouco também sobre o caso do Hulk e as minhas expectativas para 2026. Antes de mais nada, também gostaria de pedir perdão pela minha oratória, às vezes um pouco ruim. É que eu estou um pouco gripado, mas creio que não seja algo que interfira. Então, para começar, pelo plantel do Galo. O plantel do Galo, ele tem 32, conta com 32 jogadores à disposição. Alguns deles estão machucados, alguns estão por empréstimo, alguns vão ser emprestados, então é um número que pode ser um pouco volátil, um número que pode variar um pouco, mas igual o senhor Paulo Brax falou ontem na coletiva de imprensa, um ponto positivo desse plantel é que 30% desse plantel, ou seja, de mais ou menos 30 jogadores, 10 jogadores são da base, ou seja, 30% do plantel é integrado por jogadores que subiram da base para o profissional. Só que tem um problema, que uma pesquisa apontou que nos anos de 2024 e 2025, esses 11 jogadores que integraram o profissional, né, que subiram da base para o profissional, a minutagem que eles tiveram descontando o Campeonato Mineiro e ou quaisquer jogos amistosos, jogos treinos, qualquer coisa desse tipo, representa mais ou menos 3% da minutagem de todo o ano de 2024 e 2025. Isso é muito pouco, né? O plantel do Galo conta com jogadores que eu particularmente acho que podem render no futuro, num futuro não tão distante, e que ajudariam o time hoje em dia, ou talvez seria interessante emprestá-los para poderem evoluir o seu futebol, né? E isso é um problema que vem acontecendo desde, né, do Gabriel Milito e depois passou e também vem vindo até agora com o Sampaoli. Mas enfim, vou atualizar um pouco sobre a situação atual do elenco do Galo. No gol, a gente tem três opções, que são o Everson, né, o titular indiscutivelmente, mas tem um problema que o Everson já está com uma idade mais avançada, o contrato dele já está quase vencendo, então eu acho que seria interessante pensar em um substituto para o Everson a longo prazo.
porque os outros dois goleiros que a gente tem disponível no nosso plantel, que é o Gabriel Delfim e o Robert, né, esses dois que foram integrados da base para o profissional, eu particularmente não confio em nenhum dos dois para um jogo de Brasileirão, não confio em nenhum dos dois, mas foi o que eu falei anteriormente, é importante dar minutagem para esse tipo de jogador, por exemplo, no Campeonato Mineiro, para a gente poder enxergar do que esses jogadores são capazes de fazer, do que eles podem nos ajudar desportivamente. Mas eu acho que seria mais interessante emprestá-los, assim como o Galo fez com o Matheus Mendes, mas foi vendido em definitivo ao América, e talvez comprar ou pegar por empréstimo um substituto a longo prazo do Everson, para que assim possa se formar um novo goleiro dentro das instalações do Galo. Sobre os zagueiros, na minha colinha aqui, eu tinha anotado o Vitor Hugo, zagueiro que temporada passada veio emprestado do Bahia para o Galo, fez uma temporada razoável, de razoável para boa, né? Ele marcou alguns gols até que inusitados, o que é um pouco raro para o zagueiro, principalmente do porte do Vitor Hugo, mas o Galo propôs a compra, em definitiva, para o Bahia, até onde eu tinha visto, até ontem, né? As negociações haviam dado tudo certo, mas aí na coletiva de imprensa o Paulo Brax falou que o Bahia ainda não havia enviado a documentação devida para poder fechar o contrato definitivo com o Vitor Hugo, e eu vi uma notícia hoje que realmente melou a transação e o Vitor Hugo vai voltar aí pro Bahia. Eu não me mostro nem, nem feliz, nem triste com a não permanência do Vitor Hugo, mas assim, não é que eu ficava satisfeito com ele, mas ele cumpria seu papel, às vezes sim e às vezes não. Mas para as outras opções na zaga a gente tem o Lianco, que é uma preocupação minha para essa temporada, porque ele está terminando de se recuperar de uma lesão gravíssima, né? O rompimento do tendão de Aquiles, né? Teve que passar por cirurgia, ele está se recuperando. Eu acho que ele ainda não está treinando com o elenco principal, né? Fazendo os treinos ali. Muito provavelmente não, posso estar falando asneira aqui. Mas o Lianco é algo que me preocupa, porque perdão, sempre que os jogadores têm essas lesões mais graves, é difícil de voltar no mesmo ritmo. E o ritmo que o Lianco tinha imposto, né, no início de 2025 começou muito alto e veio decaindo com o passar do ano até a lesão. Aí o ritmo dele já estava um pouco mais baixo, principalmente naqueles dois jogos contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, em que ele demonstrou muita garra, mas assim, o futebol que ele podia apresentar era muito limitado, né? E acabou que aconteceu esse infortúnio da lesão, e eu creio que seja muito difícil que ele volte jogando o mesmo futebol que ele estava praticando, né, no meio desse ano, que já não era um futebol tão bom assim. A gente tem o Júnior Alonso, que é um cara que me preocupa, porque ele já está com uma idade mais avançada, e eu particularmente nessa terceira, né, acho que é a terceira, se eu não me engano. Enfim, a segunda passagem, vou contar como segunda. Segunda passagem do Júnior Alonso aqui no Galo, desde que ele voltou, né? Quando ele chegou, eu fiquei muito animado, mas assim, o Júnior Alonso não vem demonstrando o melhor futebol que ele pode jogar. E também ele tá com uma idade avançada, então eu creio que dentre todas as posições que o Galo tem que se propor a contratar novos jogadores, a zaga tem que ser uma, porque o Leão tá machucado, o Vitor Hugo foi embora, o Júnior Alonso já tem uma idade mais avançada, então eu creio que a zaga tem que ser algo que a gente tem que se preocupar. Também disponível a gente tem o Juan Tressoldi, que veio emprestado do Sassuolo da Itália para cá. Eu não tinha expectativa nenhuma com o Juan. Assim, por conta da minha expectativa ser zero, o Juan conseguiu superar a minha expectativa. Ele foi nota 1. Mas, assim, o Juan não é um cara que tá indo bem, assim, a gente tem que ver essa temporada do que ele é capaz, mas ele é um jogador, não é que eu confio nele desportivamente, mas é que o potencial que ele pode atingir dentro de campo é algo maior do que ele vem apresentado ultimamente, então eu ainda dou uma chance para o Juan. Para mim, a maior
joia que o Galo tem em mãos. Ivan Roman, zagueiro chileno de... Porra, ele tem menos de 20 anos. Eu nem sei a idade do Roman, mas ele tem menos de 20. Eu vi um estudo esses dias para trás que o Ivan Roman tá entre os 20 melhores zagueiros sub-20 do mundo, né? Entre tanto os mais valiosos quanto os melhores. O Ivan Roman é uma joia que a diretoria do Galo conseguiu garimpar muito bem. O Ivan Roman, ele é um moleque novo, mas ele tem muita maturidade dentro de campo, tem uma saída de bola fundamental, e o que eu acho sensacional é que ele não sente a pressão. O Ivan Roman é um menino jovem, que às vezes não tem tanta minutagem, mas ele não demonstra pressão quando ele tá dentro de campo em jogo grande, e pra mim, ele é titular indiscutível. O São Paulo ele não tem nem que pensar para colocar o Ivan Roman como titular, que pra mim é um dos únicos jogadores que eu defendo desse elenco do Galo com unhas e dentes. E a gente tem também dois jovens que foram integrados ao profissional, que é o Samuel, que eu particularmente não tenho nenhuma ciência sobre ele, eu não sei nada sobre ele, e o Vitão, que atuou, eu só conheço ele porque a irmã dele grava TikTok, né? E ela posta um pouco da rotina de jogos do Vitão, tanto pelo Galo quanto pela Seleção Brasileira Sub-17, que recentemente, né, ele esteve, perdão, que recentemente ele esteve na Copa do Mundo Sub-17 representando o Brasil muito bem, com muita garra, e fiquei muito satisfeito de ver a atuação dele na Copa do Mundo, e querendo ou não, é um jogador de seleção. O Vitão também, eu acho que ele merece minutagem, principalmente, indiscutivelmente no Campeonato Mineiro. Porque, assim como o Paulo Brax falou, alguns jogadores que foram contratados meio que como tapa-buracos, foram contratados meio como de supetão, né? Eles não tiveram pré-temporada. Então, assim, eu acho que é melhor dar uma pré-temporada para esses jogadores do que propriamente botar eles para jogar o Campeonato Mineiro. Que, querendo ou não, o Campeonato Mineiro é uma várzea. Eu não tô preocupado com o Campeonato Mineiro porque a hegemonia atleticana já está muito mais do que mantida dentro do Campeonato Mineiro. Então, sinceramente, não estou preocupado. Diferentemente do Paulo Brax, o Paulo Brax quer ganhar o Campeonato Mineiro. Conta isso como uma vantagem inimaginável do rival Cruzeiro, mas enfim. Indo para a lateral esquerda, em 2025 era uma posição que me preocupava, porque o Guilherme Arana, que já já vou falar um pouco sobre a situação dele, que o Guilherme Arana era o nosso lateral titular, né? Ele era um cara muito galo, um cara que honrava muito a camisa, mas desde 2024, a temporada dele, 2023, 2024 foi sensacional, mas chegou 2025, ele foi, assim como o Lianco, né? O teto tava muito alto, foi decaindo, foi decaindo, foi decaindo, chegou no meio do ano, não tava jogando bola nenhuma. Nosso reserva era o Caio Paulista, que tava emprestado, perdão, tava emprestado do Palmeiras, né? Foi emprestado do Palmeiras pro Galo, né? Na troca do Paulinho, que ocorreu no ano passado, na compra, né, do Paulinho, que vieram alguns jogadores em troca. Mas a nossa lateral esquerda foi totalmente reformulada. Se antes a gente tinha Arana e Caio Paulista, hoje em dia nós temos o Renan Lodge, que foi o primeiro reforço, que chegou a custo zero, não houve movimentações de mercado, mas o Galo conseguiu resolver as pendências que o Renan Lodge já tinha com o Al Hilal, mas ele já estava desvinculado, então só tinha algumas pendências a serem resolvidas, que o Galo conseguiu resolver muito bem, e o Renan Lodge chegou a custo zero, e o nosso reserva agora é o Pasquini, Cauã Pasquini, que foi mais um atleta integrado da base para o profissional, que eu particularmente não vi muito sobre o Cauã Pasquini, mas eu tenho ciência de que ele é um bom jogador. Uma pausa pro café, como diria o Fred Caldeira, meu grande ídolo. Enfim, agora na posição de lateral direita é a que mais me preocupa, sem sombra de dúvidas, porque a gente também tinha dois laterais também, né? Dois laterais esquerdos e dois laterais direitos, e não chegou ninguém pra lateral direita, né? E temporada passada a gente tinha o Renzo Saravia e o Natanael que foi contratado pelo Cuca, vindo do Curitiba, um moleque que joga muita bola, mas diferentemente do Ivan Roman, ele sente pressão em jogo grande. Eu acho isso um problema.
E o Renzo Saravia acabou o contrato dele, o Galo não quis estendê-lo, é o que eu achei certo, que era um jogador que não vinha tendo uma regularidade física muito constante, que não se demonstrava muito apto a defender a camisa do Galo. Então creio que a melhor opção foi deixar o Renzo Saravia ir embora. E agora a gente só tem o Natanael na lateral direita. O Galo tem que contratar alguém urgentemente para a lateral direita. E porque as laterais são fundamentais para o esquema do São Paulo, que gosta de jogar com 3 zagueiros e 2 alas, né? Às vezes na defensiva jogando com 5 ou 6 atrás, fazendo um volante com o papel de zagueiro. Ou jogar com 3 zagueiros e 2 alas e 2 meio-campos, jogando numa 3-4-3, por exemplo, ou numa 3-5-2. Então, os laterais alas que estão conectados mais ao extremo do que a propriamente dita lateral são peças fundamentais. E assim como o Paulo Brax falou, que eu concordo com ele, não é qualquer jogador que se encaixa nesse conceito que o São Paulo ele tem de lateral, que é um lateral que é mais próximo ao extremo, que é um lateral que vai além de fundo, que cruza, né, que consegue produzir ofensivamente, mais ofensivamente do que propriamente defensivamente. Então eu creio que o Galo tem que ser muito cauteloso para poder contratar jogadores para as laterais. Agora, como o primeiro volante, né, um volante defensivo, o Alexander chegou também aí, eu creio que foi a custo zero, não sei, do Al Hilal da Arábia Saudita. Cara, quando o Alexander chegou, eu fiquei muito esperançoso, porque eu pensava, nossa, a gente conseguiu contratar um cara que jogava na Arábia Saudita, né, o Al Ahly, né, com Firmino, Franck Kessié, Riyad Mahrez, foram campeões da Champions Asiática na temporada passada. E o Alexander foi campeão da Champions Asiática, então é um jogador com bagagem. E ele chegou assim, mas cara, ele é um bom jogador, o teto dele é alto, ele consegue mostrar coisas dentro de campo, mas mostrar um bom futebol dentro de campo. Mas assim, cara, principalmente na Sul-Americana, cara, o Alexander é uma preguiça encarnada, assim, ele é alto, ele tem perna grande. Esse cara poderia ter uma passada assim para atravessar o campo em 10 passos, mas ele anda. Naquele jogo contra o Cruzeiro, ele foi o principal responsável, aquele golaço que o Fabrício Bruno fez, né, no jogo da Copa do Brasil. Eu nem lembro se foi na ida ou na volta. Aquele golaço que o Fabrício Bruno fez contra a gente. Ele foi o principal responsável, ele não correu. O cara não correu. Você tá jogando contra seu maior rival nas quartas da Copa do Brasil e você não corre, cara. Ai, loucura. E tem, junto com o Ivan Roman, tem o Patrick, primeiro volante também, que também eu acho que é uma joia sensacional. O Patrick, ele veio também na negociação com o Paulinho, o Palmeiras nos cedeu o Patrick, e o Patrick tem um potencial imenso. O Patrick é muito bom de bola, moleque novo. Ele também, assim como o Alexandre, ele é alto, ele tem pernas grandes, mas ele é muito refinado, ele consegue receber a bola, driblar, organizar o jogo. E isso é fundamental para o esquema tático do Sampaoli, porque o primeiro volante Ih, começou a chover. O primeiro volante, no esquema do Sampaoli, ele é a peça fundamental do time, é ele quem conecta a defesa ao meio campo ofensivo, ao ataque muitas vezes. Perdão. E é ele que organiza o jogo, então tem que ser um cara com um passe fenomenal. O Patrick tem um passe fenomenal, o Patrick é muito bom defensivamente, o Patrick tem uma boa visão de jogo. Infelizmente, o Patrick se machucou. Não vem tendo uma sequência aí saudável, porque, cara, eu lembro uma atuação muito boa, que foi no jogo contra o Maringá, na Copa do Brasil, em que a gente passou o carro no Maringá. O Patrick, eu acho que inclusive fez um gol, mas, cara, o que o Patrick jogou foi brincadeira. O Patrick jogou muito bem, melhor do que qualquer atuação que o Alexander mostrou nessa temporada. E eu acho que é interessante ceder o Patrick para outro clube, ceder por empréstimo para um clube que ele jogue. Eu proponho o Remo, pela situação que o Remo tá, eu proponho o Remo. A gente podia emprestar o Patrick pro Remo, para que ele possa ter sequência física e amadurecer seu futebol, para que chegue com uma bagagem ainda maior do que ele já tem com tão pouca idade. E a gente também tem o Paulo Vitor, que mais um da lista aí dos 11 atletas que foram integrados aí da base.
ao profissional. Agora, de meio campo, um cara mais... como segundo volante, né? Um cara não mais tão defensivo. Pera aí que começou a chover. Cá estou eu de volta. E voltando a falar sobre os segundos volantes que o Galo tem, né? Os MC, os meio-campistas. A gente tem o Gabriel Menino, que eu não vou nem falar. É outro cara que veio também em negociação com o Paulinho. Mas puta que pariu, que cara ruim, hein? O Gabriel Menino, assim, pra mim tem que ir embora. O Paulo Brax falou que a gente não vai fazer uma barca. Mas, cara, pra mim o Caio Paulista... perdão. O Gabriel Menino tem que ir embora. Ele não demonstrou nada de futebol. Assim, ele fez uns 2 golaços, assim, no Brasileirão essa temporada, mas... se futebol fosse sinônimo de golaço, Puskás era melhor que Pelé. O Alan Franco, pra mim, cara, é um cara que tem que indiscutivelmente ficar. O Alan Franco mostra uma vontade de defender essa camisa. Eu tava dando uma pesquisada, né? Eu vi uma matéria sobre o Alan Franco. O Alan Franco tem diversos desarmes, teve diversos desarmes nessa temporada de 2025 e também na temporada de 2024, avaliando o Brasileirão. E não só desarmes, ele teve também diversas conexões, chances criadas, né? Conexões entre meio campo e ataque, mostrando que ele é um meio campista com valências completas, né? E a gente também tem um Índio, que diferentemente dos outros meninos da base, o Índio eu realmente conheço, eu vejo jogar um pouco, né? Acompanho um pouco dele. E que moleque bom de bola, precisa ter minutagem, mas eu acho difícil, né? São Paulo bota ele pra jogar. Então, assim como o Patrick, eu proponho que o Índio seja emprestado para ele poder ter uma bagagem maior e posteriormente, a longo prazo, poder contribuir ainda mais com o clube. Agora, subindo pros meio ofensivos, né? A gente tem outro cara também que eu acho que tem que ficar até receber uma proposta alta. O Galo tem que aprender a segurar seus jogadores assim como o Cruzeiro fez. Assim como o Cruzeiro fez com o Caio Jorge, né? Então, assim, o Scarpa foi procurado pelo Al-Shabaab. O Scarpa foi procurado pelo Spartak Moscou por cerca de 10 milhões de euros. Essas propostas aí no meio do ano passado e o Galo não vendeu. E agora não faz sentido vender o Scarpa para um rival brasileiro por um preço muito abaixo. Igual foi feito com a Arana, que eu vou falar novamente, eu vou falar dele daqui a pouco. Não faz o mínimo sentido, né, de querer vender o Scarpa no momento. Mas assim, cara, o Scarpa precisa melhorar. Não é nem questão futebolística, mas é questão de vontade de estar defendendo o clube aí. Que eu acho que tá melhorando, tá? Então eu espero assim que o Scarpa fique, né? Vamos ver o que vai acontecer. Igor Gomes, cara, o Igor Gomes é... eu não vou falar que o Igor Gomes é bom, não vou falar que o Igor Gomes é ruim, mas eu vou falar que o Igor Gomes é importante pra compor elenco, pra fazer o time girar. E principalmente, cara, Igor Gomes no segundo tempo é igual o Pelé, cara. Esse cara só joga no segundo tempo, quando entra no segundo tempo, só joga no segundo tempo. Então, assim, eu acho que ele é importante pra poder dar volume pro elenco, mas, assim, é um cara que passa longe da titularidade. Quem mais nós temos? Nós temos o Renier, cara. Renier, promessa do Flamengo, foi vendido pro Real Madrid, flopou até no Real Madrid Castilla, que é o Real Madrid B. Flopou no Real Madrid normal e no Castilla. E veio aí pro Galo a custo zero. O Galo tava tentando negociá-lo com o Bragantino em troca do Juninho Capixaba. Mas, enfim, cara, o Renier pra mim tem que ser igual ao Igor Gomes. Um cara que passa longe da titularidade. Mas, cara, o problema do Renier é que eu sei que ele tem bola pra jogar. O Renier tá novo ainda. Cara, não é possível que os scouts do Real Madrid são tão burros assim pra poder contratar o Renier. Porque, cara, o Renier, eu sinceramente não acompanhei ele no Flamengo. Eu tinha noção de quem que era ele, mas eu não acompanhei ele no Flamengo. Cara, o Renier tinha que ter jogado bola no Flamengo pros scouts do Real Madrid terem interesse em contratá-lo. Então, assim, eu acho, igual o Abel Ferreira falou sobre os olheiros do Barcelona, né, quanto à questão Vitor Roque. Eu não acho que os olheiros do Real Madrid sejam cegos. Então, por algum motivo, eles contrataram o Renier. O Renier ainda tá novo. O Renier é um jogador que tem bagagem internacional. Ou seja, alguma coisa ele pode contribuir com o clube. E espero que contribua. E a gente tem o Izep. Cara, o Izep, outro moleque integrado da base do profissional. O Izep joga uma bola fodida. Esse moleque, assim,
tem que ter minutagem. Esse moleque tem que jogar o Mineiro inteiro, tá? Ele tem que ter minutagem, como eu acho novamente difícil. Assim como o Índio, eu acho difícil que o São Paulo ele dê oportunidades para ele muito concretas. Assim, talvez até seria interessante um empréstimo para que ele possa se desenvolver e também criar bagagem. E agora a gente tem uma posição muito carente do Galo, que também eu acho muito interessante. Que o Galo vá atrás de nomes para essa posição, que é o ataque, a centroavance. Quem que a gente tem? A gente tem o Rony, que quer ir embora. O Rony quer ir pro Santos. Mas, enfim, o Galo não quer negociar ele porque o Santos não quer, o Santos quer pagar muito pouco e o Galo quer mais pelo Rony. Eu acho que o Rony não vale muito, mas o Galo quer dinheiro pelo Rony e o Santos não quer pagar, então acabou que o Rony vai ficar no Galo, o Rony não vai pro Santos, o Rony queria ir pro Santos, tá insatisfeito com o Galo. Enfim, ele tá isso aqui de dar uma de Alexander Isaac, assim como ele fez com o Newcastle, né? De dar um piti imenso, assim. Cara, e esse ano não é ano de dar piti, ok, senhor Rony? Então espero assim que o senhor se adeque às condições a qual o senhor está imerso, né? As condições que o ambiente o proporciona e que o senhor jogue bola, né? Que ele começou muito mal temporada passada, mas aí ele foi, diferentemente de Arana e Lianco, ao invés de descer os degraus, ele deu um passo atrás para poder dar dois passos à frente e começou a jogar uma bola até que razoável no final do ano. E a gente tem o Hulk. Como eu não quero postergar, eu vou para um tópico agora que é a situação do Hulk. Enfim, Paulo Brax deu diversas bolas fora na entrevista coletiva ontem. Falou muito sobre a questão do Hulk, foi muito perguntado por jornalistas, tanto credenciados quanto independentes, sobre a questão do Hulk. E a questão do Hulk é a seguinte: o Hulk tem contrato oficial dele é até o final desse ano, final de 2026. Ou seja, em 2027, no final desse ano, ele já pode assinar um pré-contrato para um novo clube em 2027, saindo a custo zero do Clube Atlético Mineiro. Enfim, o Galo não quis perder o Hulk e mesmo não cumprindo o contrato, o Fluminense foi lá e fez uma proposta pelo Hulk. O Hulk queria ir pro Fluminense, deu ok pro staff. E, enfim, mano, o Paulo Brax faltou dar a bunda pro Hulk ficar e o Hulk vai ficar não pela bunda do Paulo Brax, mas vai ficar por honrar a torcida e a camisa, o que eu acho sensacional. E, enfim, cara, o Galo, primeira proposta do Galo, mano, olha que bagulho sem sentido, bagulho de clube ridículo. O Galo não tem o que o Galo possa oferecer ao Hulk além da idolatria. Então eles ofereceram um documentário pro Hulk, ofereceram participação simbólica na SAF quando ele se aposentasse, o que é uma coisa muito ridícula. Mano, imagina, você tem uma SAF, por isso que a SAF do Galo é uma merda, eu vou falar isso mais pra frente. Imagina você tem uma SAF e você dá parte da SAF pra um jogador que vai aposentar, não vai contribuir com mais nada no clube e vai continuar recebendo dinheiro da SAF do clube. Não faz o mínimo de sentido, mas querendo ou não, é a única coisa que interessaria ao Hulk para poder ficar aqui no Galo, porque eu creio que o projeto esportivo que o Galo apresentou para ele não é algo mais tão chamativo assim. Então, eu dou total razão pro Hulk sair e eles ofereceram também uma estátua pro Hulk na Arena MRV. Ai, ai, mano, imagina, tipo assim, os caras vai lá, bota a estátua do Hulk, bonitinho, beleza, o Hulk joga mal, vai lá e picha a estátua, acaba a idolatria. Nossa senhora, isso é coisa que tem que ser feito com o ídolo máximo. E diferentemente do Paulo Brax, eu discordo do Paulo Brax. Eu não acho que o Hulk é o maior ídolo da história do Galo. Tá bom que o Hulk deu um brasileiro pra gente depois de 50 anos, mas tipo assim, eu tenho visto a idolatria no futebol de um jeito muito diferente. Então, assim, não é questão do Hulk ser Judas, mas eu dou razão pro Hulk, assim como eu dou razão pro Arana de sair, porque o projeto do Galo é muito ruim, ele tem total direito de sair. Enfim, mano, a situação do Hulk, graças a Deus o Hulk vai ficar, o Hulk ainda tem futebol pra jogar. E o Paulo Brax falou um negócio que é verdade, querendo ou não, que o Hulk já não é mais um senhor jovem, já está mais para um senhor de idade. Perdão, a situação tá complicada. Mas enfim, o Hulk vai ficar, isso é bom até um certo ponto. E a gente tem dois meninos que foram integrados aí da base
ao profissional, que é o Isaac e o Cadu. E alguns amigos atleticanos meus sabem a indignação que eu tenho com o Cadu. Puta que pariu, que cara ruim. Eu vou contar, não convém muito com a situação do vídeo que eu tô contando agora, mas vou contar a história que eu sou bloqueado no Instagram pela noiva, namorada, esposa, sei lá, do Cadu. Porque uma vez ela postou um vídeo falando que amava o Cadu e eu falei assim, ensina ele a jogar bola. E ela se sentiu ofendida e me bloqueou. Ou seja, eu sou bloqueado pela noiva do Cadu no Instagram e no TikTok. Sensacional, né? E o Isaac também é um moleque que eu não tenho muita ciência, mas creio que seja bom de bola. E a ponta direita. Cara, o São Paulo não joga muito com pontas, então não é algo que eu tô me preocupando. Porque a única ponta direita que a gente tem é o horroroso, o podre de bola, Júnior Santos. Ruim demais, mano. Contratação mais cara da história do Galo. Enfim, mano, esse cara não tem vontade nenhuma de jogar. O cara foi jogar uma várzea, foi punido por indisciplina. O cara vive em lesão, então assim, é um bagulho muito complicado. E eu não boto mais fé nenhuma no Júnior Santos. Pra mim, podia ir embora. E na ponta esquerda a gente tem o Bernard, que eu acho bom e ruim ao mesmo tempo. Que o Bernard, querendo ou não, é um ídolo. E ele pode fazer meio ofensiva, pode fazer centroavante, pode fazer ponta esquerda, pode fazer meia esquerda. Pode fazer um meia de ligação, tem um pouquinho mais recuado. Então o Bernard é um cara muito polivalente, mas o Bernard tá velho, né? E tá chovendo mais forte. O Bernard já está velho, já, assim como o Hulk já está mais para um senhor de idade do que para um senhor jovial. A gente tem o Dudu também, que eu não vou entrar em méritos ao Dudu, porque no final da temporada de 2025 o Dudu jogou bem. O Dudu jogou bem vindo do Cruzeiro. E espero que ele continue nessa arrancada aí que ele deu. O Biel. O que eu posso falar do senhor Gabriel Teixeira, mais conhecido como Biel? Eu conheci o Biel em 2022, em 2023, quando ele jogava pelo Bahia. O Bahia foi campeão da Copa do Nordeste em 2023, com o Biel e com o Jacaré no ataque. Os dois jogavam muita bola, jogaram o Brasileirão de 2023, 2024, principalmente 2024 foi o que eu mais acompanhei o Bahia. Cara, o que o Biel e o que o Jacaré jogavam de bola, assim. Porra, posso ser sincero? Não, eu ia falar bosta aqui. Não, mentira, eu vou falar, foda-se. O Brasileirão o, o Brasileirão do Jacaré e do Biel como centroavantes no quesito de fazer gols. Pode não ter sido mais números, mas foram mais impactantes pro clube. O Brasileirão do Jacaré e do Biel foram melhores que o Brasileirão de Tiquinho Soares e Júnior Santos pelo Botafogo. Enfim, eu posso ter falado uma bosta muito grande aqui, mas foda-se. Ninguém vai ver essa porra mesmo. Enfim, cara, o Biel, assim como o Paulo Brax falou, o futebol é muito cruel, né, cara? O Biel errou aquele gol na final da Sul-Americana. Agora eu tô passando um pouquinho de pano pra ele porque eu estou tendo modos perante a câmera. Mas, cara, eu assisti a final da Sul-Americana lá na aldeia e eu xinguei aquele filho da puta tanto, mano. Xinguei tanto aquele cara. Mas pra mim pode retornar ao esporte. O Biel, ele foi comprado do Bahia pro esporte, né? De Portugal. E, cara, pra mim pode voltar de empréstimo. Vá lá ganhar sua, sua Liga Portugal, né? Já que o Gyökeres foi pro Arsenal. Então o centroavante titular aí do esporte é o Conrad Harder, dinamarquês Conrad Harder. Então assim, talvez o Biel tenha alguma chance no esporte, porque aqui no Galo ele não vai ter. E a gente tem, pra mim, o que foi o melhor jogador de 2025 até a lesão, Tomás Coelho, o argentino que foi contratado aí junto ao Atlético Paranaense no início de 2025. Cara, o que de bola que o Coelho jogou na ponta esquerda. Infelizmente teve uma lesão grave, mas ele tá retornando, já tá treinando com o plantel principal. Cara, o Coelho joga muita bola. O único problema é que o Coelho é um cão sem pinto. O Coelho vai até a linha de fundo para poder cruzar e não cruza. Mas ele sabe finalizar. Enfim, eu gostaria de atualizar um pouco aqui sobre a questão das contratações do Galo, as diligências, enfim. As chegadas do Galo são o Alan. É Alan? Não sei. Sei lá. É o Minda.
o equatoriano Minda, de 22 anos, acho que é, vindo lá do Cercle Bruges, da Bélgica. Não sei sobre valores, não pesquisei sobre valores, mas na coletiva de imprensa ontem, o senhor Paulo Brax, que foi inclusive que em primeira mão anunciou o Minda, ele falou aí que o Minda foi uma contratação por dinheiro, ou seja, o Galo pagou pelo Minda. Agora quanto eu não sei. Chegou o Renan Lodge, do Al Hilal, que foi a custo zero. E também chegou o Assad, vindo lá da LAU, Universidade del Chile. Enfim, o Assad, não é questão que ele chegou, talvez eu possa estar falando bosta aqui, que me alinho depois, mas o Assad está 100% não, 90% acertado com o Galo. É um rumor muito forte para vir para cá. Tá faltando só vir fazer exames médicos, assinar contrato e para poder depois ser anunciado. Enfim, eu acho que o Assad vem, por isso que eu coloquei ele na listinha de chegadas. E saídas a gente tem o Arana, que foi vendido ao Fluminense, que eu vou falar da situação dele agora. Enfim, o Guilherme Arana, querendo ou não, ele é, por menores ou por maiores graus e ou efeitos colaterais, o Arana é um ídolo da história do Galo. Mano, o Arana ganhou a Copa do Brasil, o Arana ganhou o Brasileirão com o Galo, o Arana honrou a camisa, mas enfim, 2023, a temporada do Arana foi sensacional, 2024 foi sensacional, mas 2025 decaiu muito. E querendo ou não, é um negócio que eu acho que foi falta de vontade. Perdão. Foi falta de vontade do Arana. Ali no meio do ano tinha muito rumor que ele ia sair. Tanto que tem um ponto que eu tô falando isso pra todo mundo que eu tô muito indignado. No meio do ano de 2025, ou seja, 6 meses atrás, o Arana tava jogando o pior futebol que eu já vi ele jogar. Agora a questão é, o Arana tava jogando mal por conta de uma fase que também era, mas o Arana tava sendo apontado ali como alguém que tava com falta de vontade de jogar. Foi o que o irmão do Arana falou, que ele tava insatisfeito com o Galo e que tava com falta de vontade de jogar. E nessa notícia, o Arana foi sondado, recebeu uma proposta de 51 milhões de reais do Spartak Moscou da Rússia. Uma proposta, repito, 51 milhões de reais. Metade mais ou menos do valor do que o Paulinho foi vendido pro Palmeiras, o que foi uma quebra de recorde de transferências interclubes de futebol brasileiro. E eu vi aquilo lá, eu falei, cara, o Arana não quer ficar no Galo, o Arana está jogando mal, e mandaram muito dinheiro pelo Arana. A gente tem que vender o Arana agora, senão vai perder o dinheiro. E, enfim, o Galo não vendeu o Arana não evoluiu muito, e agora o Arana foi vendido pro Fluminense por 5 milhões de euros. Ou seja, convertendo para colocar no mesmo balanço, o Arana foi vendido ao Fluminense por 23 milhões de reais. Mais ou menos, não temos valores certos. Metade do valor do que ele poderia ter sido vendido ao Spartak Moscou. E eu fico indignado com isso. Cara, o Galo vem de jogador muito mal, o Galo contrata jogador muito mal. E sabe o que me deixou mais estressado? Ontem, na segunda pergunta da coletiva de imprensa, o Paulo Brax foi questionado por um jornalista sobre a situação do Arana, que o Arana foi vendido barato. O Paulo Brax faltou esculhambar o jornalista. Ele olhou e falou assim, pra mim, o Arana não foi vendido barato. Ele está nos conformes das vendas do futebol brasileiro. Puta que pariu, Paulo Brax. Está nos conformes das vendas do futebol brasileiro e que o Arana foi contratado por esse preço e foi vendido por esse preço. Ou seja, não teve defasagem. Meu querido, se a gente fosse fazer caridade, né, de contratar um jogador por um preço e vender pelo mesmo preço, a gente tava quebrado. Aqui a gente tá quebrado, mas a gente tava ainda mais, a gente tava falido. O Galo não existia mais. E, cara, não existe, cara. Tipo assim, tem um problema que eu vou falar um pouco mais pra frente sobre o Paulo Brax, mas um ponto que eu anotei aqui é que o Galo não faz o futebol uma forma de dinheiro. O que é bom e ruim ao mesmo tempo, mas enfim. Saiu também o Fausto Vera, né, que estava emprestado aí do River Plate ao Galo. Jogou muito bem em 2024, mas 2025 jogou porra nenhuma, então pode ir embora, vai com Deus. Caio Paulista também pode ir embora, vai com Deus. E o Renzo Saraiva acabou o contrato dele, né? O Caio Paulista, ele era do Palmeiras, foi emprestado ao Galo e no fim do empréstimo dele com o Clube Atlético Mineiro, ele retornou ao Palmeiras e agora foi emprestado pro Grêmio. E uma nota de rodapé aqui, que janela do Grêmio, hein? Contrataram o TT por 11 milhões de euros. Sensacional.
Enfim, as especulações de saída são o Rony, que tava indo pro Santos e não vai mais, e o Hulk indo pro Fluminense, que também vai ficar. Ou seja, as especulações de saída nenhuma se concretizou. E agora sobre as especulações de chegada, que são inúmeras. Eu vou explicar. Retornei. Eu gostaria de esclarecer um pouco sobre as situações de algumas especulações. Primeiro, a do Fred, meio campista. Pode fazer tanto primeiro quanto segundo volante. Ele tá no Fenerbahçe e o Fred... Cara, pra mim é muito burrice da diretoria do Galo não tentar nem um pouco trazer o Fred. Porque ele falou que queria vir jogar no Galo. Ele falou, cara, o Galo, eu gosto do Galo. Eu jogaria do Galo, eu quero ir, por favor, Galo. Me tirem da Turquia, me tirem do Fenerbahçe. E o senhor Paulo Brax não fez nenhuma sondagem por ele. Vinícius Tobias, que jovem, que joga lá no Shakhtar Donetsk, né? No Shakhtar dos brasileiros, que até pouco tempo tinha Alisson, Cauã Elias, Kevin, o próprio Vinícius Tobias, o Vinícius, o Vini da Pose, o que tá no Grêmio agora, né? Carlos Vinícius. Sim. Então, o Galo precisa de lateral direito, fizeram uma sondagem, mas eu acho que o Vinícius Tobias vai ser vendido por um preço muito caro, então não vale a pena. Já já eu vou apontar alguns reforços que eu acho interessantes pro Galo. Também foi esse cara aqui que eu não conheço, o Santino Andino, ponta esquerda, também foi sondado. O Juninho Capixaba, lateral direito, também foi sondado, mas o Paulo Brax falou que a negociação melou. Enfim, e chegou o Renan Lodge também. E o Matias Galarza do Tagueires Córdoba também foi sondado. Mas, cara, assim, com todo respeito, eu ia achar sensacional se o Galarza viesse jogar no Galo, mas eu ia achar o Galarza muito burro. O Galarza é muito bom jogador de futebol. Eu já fiz muito modo carreira, já contratei o Galarza em muitos clubes da Europa que eu comandei no meu modo carreira. E o movimento que o Tadieres fez com o Galarza foi semelhante ao que o Corinthians fez com o Breno Bidon. Só vende o jogador pela multa. Ou seja, ele taca a multa lá na puta que pariu, ninguém compra. Enfim, aí o Galarza vai ter tempo, enfim, não convém aqui, mas o Galarza não vai ficar. O meu Galo para 2026. O São Paulo ele gosta de jogar com 3 zagueiros, então uma 3-5-2 sem nenhum reforço, tá? Sem nenhum reforço. Everson no gol. Júnior Alonso, Ivan Roman e o Juan Tressoldi na zaga, até o Lianco voltar. E aí, como ala pela esquerda, a gente tem o Renan Lodge, que pode se aproximar de um extremo, e na ala pela direita, o Natanael, que pode se aproximar de um extremo. Primeiro volante, a gente tem o Alexander, e como meio campo, o Alan Franco. Como um meia, ligando ali até o ataque, eu colocaria o Scarpa. Vai chegar o Assad, né? O Assad é muito bom meia de ligação, pode fazer a função ali que eu coloquei pro Scarpa fazer, mas supondo que não vai chegar no reforço. E aí, de atacante pela esquerda o Hulk, né? E pela direita o Dudu. Espero que o Dudu tenha um bom futebol aí, né? Enfim, e agora eu vou falar um pouco sobre reforços que eu acho que são sensacionais. Cara, enfim, na lateral direita eu separei 3 aqui porque é a maior carência, não dá pra gente deixar o Natanael solto por aí. Enfim, eu aponto o Pedro Milans, lateral direito, de 23 anos. Ele não tem contrato. Ele joga muita bola. Ele jogava do Penharol em 2000 até 2025, né? 2024, 2025. E, cara, na Libertadores 2024, né? Teve aquela foi o Botafogo que eliminou o Penharol. Acho que foi um 4-0 no Newton Santos. Não me recordo. E aí o Botafogo chegou na final pra poder jogar contra o Galo. E aconteceu o que aconteceu, mas enfim. Cara, o Pedro Milans, ele era o lateral titular daquela campanha do River Plate. Perdão, River Plate não, do Penharol de 2024. E o Pedro Milans, na Libertadores, deu 6 assistências, cruzando. 6 assistências para um lateral na temporada inteira, isso é muita coisa. Mas aí você vê, foi só na Libertadores. Ele foi vice-líder de assistências com 6. E ele tá sem contrato, é só o Galo chegar, pagar o salário, pronto. Venha Pedro Milans. E cara, um cara que, sendo sincero, eu
Eu gosto muito de, tipo, selecionar clubes pra eu torcer em diferentes países. E na Argentina eu escolhi torcer pro Racing. Ou seja, eu torço pro Racing na Argentina. Gosto muito do trabalho do Gustavo Costas. E, cara, eu acho o time do Racing um time sensacional. E tem dois caras que eu acho. Teve um que eu não anotei aqui, tá? Dois caras que eu acho que se viessem pro Galo ou pro futebol brasileiro iam subir muito o sarrafo. Que o primeiro é o que eu anotei aqui, que é o Gaston Martirena, lateral direito do Racing. Ele se tornou reserva, ele tem 26 anos, cara novo. Ele se tornou reserva do Racing agora. E ele custa 5 milhõezinhos de euros. Foi o que a gente vendeu o Arana pro Fluminense. 5 milhõezinhos de euros, Galo, por favor, contrate o senhor Gaston Martirena. E tem um cara que eu não coloquei aqui, mas que eu acharia sensacional se ele tivesse aqui. Mas ele é um valor muito acima do que o Galo pode pagar por qualquer jogador. E o cara tava recebendo sondagem de Flamengo e Palmeiras. Então, assim, eu acho impossível a gente competir financeiramente contra Palmeiras e Flamengo, esse é o Santiago Sousa, que é um zagueiro barra lateral esquerdo barra primeiro volante. Enfim, ele é um coringa do Gustavo Costas no Racing. Ele é tipo o Gerson. O que o Gerson foi pro Flamengo, o Santiago Sousa é pro Racing. E ele ficou muito famoso porque na semifinal da última Libertadores contra o Flamengo, naquela batalha campal que teve no Maracanã, o Santiago Sousa tomou uma cabeçada do Marcos Rojo e ficou com a cara tudo fodido, coitado. Quebrou um monte de osso da cara, teve que passar por um monte de cirurgia. Enfim, hoje em dia eu tô jogando com máscara, mas ele ia custar um preço muito caro pro Galo e a gente não consegue competir com os outros clubes que querem contratá-lo. Um cara que já recebeu sondagem do Galo, Pablo Maffeo, de 28 anos, lateral direito do Mallorca. Custa 5 milhões de euros também, assim como Gaston Martirena. E é um cara que eu acho sensacional se ele viesse, porque ele tem bagagem internacional. Esse cara joga contra Vinícius Júnior e Rafinha. Então, assim, eu acho que vai ser mais que suficiente para poder parar o Carboneiro do Internacional. Eu acharia... Ele já recebeu sondagem do Galo. Ele demonstrou o desejo que viria, mas não um desejo tão grande dele assim de vir. Mas, enfim. Outro cara também que eu acho interessante aqui dentro do próprio Brasileirão, o Eric Ramírez, primeiro volante do Bragantino, apenas 4,5 milhões de euros. Acho que seria interessante. E agora um cara que eu acho que é meu sonho máximo de ver no Galo. Eu gosto muito de acompanhar o Campeonato Argentino, por mais monótono que seja, mas eu não gosto de ficar só naquele eixo ali de Boca Juniors, Independiente, Estudiantes, River Plate. Eu gosto muito de acompanhar também o Argentinos Júnior. E, cara, o camisa 10 deles, o Alan Lescano, que comemora fazendo o L, cara, eu acho ele sensacional. Mas ele custa 8 milhões de euros. Talvez se o Galo quisesse investir. Mas, enfim, tá chegando o Assad, diretamente da Laú. Então, eu acho que o Assad vai ser bom, se ele realmente chegar. Mas, se não, pra mim, entra Tiritema pra cima do Alan Lescano. E agora, um centroavante, cara, que pra mim é loucura isso aqui, tá? Iker Bravo, centroavante de 20 anos da Udinese. Eu conheço ele, um pouco dele, porque ele já foi um dos Future Stars, não um dos famosos, mas dos Future Stars do FIFA, das cartinhas bosta do Future Stars. O Iker Bravo já foi um. E ele tá na Udinese hoje em dia, ele custa 5 milhões de euros e não tem multa rescisória. Ou seja, se o Galo chegar lá e pagar 5 milha, é do Galo. E esse moleque joga muita bola. Enfim, cara. O último reforço que eu traria e que eu tentaria era o Mauro Icardi, diretamente do Galatasaray. Cara, é loucura. Cara, tipo assim, pra mim, eu nunca imaginei em ver um jogador que tem tanta bagagem internacional assim no Galo. Igual, por exemplo, Suárez jogou no Grêmio, Memphis está no Corinthians. Então, assim, cara, eu acho que o mais próximo que eu já vi de um jogador com muita bagagem internacional foi, tipo, Puta, como é que era? O Juanfran, jogou no Atlético de Madrid. Não, o Juanfran foi de São Paulo, puta, chapei muito coco aqui agora.
Sei lá, mano, o Hulk, que jogou na China, jogou no Porto, jogou num monte de lugar aí. Bernard também, Scarpa. Então esses caras assim tem pouquíssima bagagem internacional, tirando o Hulk tem muita bagagem. Mas assim, cara, imagina o Icardi. O Icardi jogou na Inter de Milão. O Icardi tá no Galatasaray. O Icardi em 2023 tava naquele Galatasaray que eliminou o Manchester United da Champions com um falha do Naná. Então assim, cara, o Icardi tá custando por 7 milhões de euros dá pra comprar o Icardi. Então assim, o Icardi ia ficar perto de casa, o argentino. Mauro Icardi já tá perto de casa, então, sim, eu tentaria. E tem dois pontos positivos, que o Icardi é comprometido com o time que ele joga, e nenhum jogador do Galo ia estar na rua, porque o Icardi gosta de pegar uma casada, então, assim, os jogadores do Galo não sairiam à noite, eles ficariam com as mulheres em casa, as protegendo de Mauro Icardi. Então, assim, acharia sensacional se o Icardi viesse, ia subir muito o sarrafo do ataque do Galo, e pra mim, eu tentaria com unhas e dentes tentar levá-lo. E agora eu vou pra outro problema, e acho que é a última parte desse vídeo, que é o problema da SAF do Galo e o problema de Paulo Brax. Acho que abordei. Não, é o penúltimo. Esse aqui é o penúltimo tema que eu quero abordar. Enfim, cara, o Paulo Brax ontem na coletiva de imprensa deu muita bola fora. Paulo Brax é um cara extremamente egocêntrico. Ele fala que o trabalho dele é bom pra caralho. E ele tava se vangloriando por fazer o básico. Como diretor de futebol, como cara que tem que propor contratação. Ele tava se vangloriando porque ele fez 2 contratações. Mano, o Pedrinho. O Pedrinho não tem a mesma função que o Brax. O Pedrinho é dono da SAF. Mas ele quem bota a cara a tapa. E o Rubens Menino bota a cara a tapa. Quem bota a cara a tapa é o Brax. Enfim. Cara, o Pedrinho ano passado tava se vangloriando porque contratou o Gabigol. Porque contratou o Dudu. Porque contratou o caralho a 4, mano. E tá certo. E agora, o Paulo Brax estava se vangloriando porque contratou Renan Lodge a custo zero. E porque contratou Alan Minda. É Alan Minda? Sei lá, é o Minda. Contratou o Minda e o Renan Lodge. Ele tava se vangloriando por isso. Cara, enfim. Mas o Paulo Brax, querendo ou não, ele foi muito coeso. Ele esclareceu muito sobre a situação da questão financeira e tal. E tem um negócio que eu achei muito interessante, que um jornalista perguntou na questão do afastamento do Rubens Menin. Porque até eu que, porra, eu tenho 16 anos, eu comecei a... Tipo, eu sempre fui galo, mas eu tenho, tipo, ciência do que acontece com o galo desde mais ou menos ali de 2015. Tipo assim, eu lembro que eu sei que eu acompanhei a Libertadores de 2013, mas, tipo, eu tenho realmente ciência do que acontece com o galo desde 2015 pra frente. Então, 2016, 2017, ele já tava integrado dentro da realidade do clube. E, cara, até pra mim, o Alexandre Calil, ex-presidente do Galo, tipo, ele era um cara muito presente, ele era um cara muito do povo. Não é à toa que ele foi prefeito de BH depois. Ele é um cara muito do povo, ele é um cara que botava a cara a tapa, ele é um cara que falava o que precisava. Era um cara que não tinha conversa com ele, se desagradava o Calil, pá, cortava. Até na política ele era assim, o que levou ele à queda. Enfim, mano. E aí o jornalista perguntou sobre o afastamento do Rubens Menin, porque o Calil era alguém que botava a cara a tapa e o Rubens Menin não faz isso. E eu achei interessante que na hora eu me lembrei da situação do Manchester United, que é outro time que eu torço, né? Eu torço lá na Inglaterra, eu torço pro Manchester United. E a situação do United é muito delicada por conta do homem do dinheiro do Manchester United, o Sir Jim Ratcliffe. Ele, basicamente, ele é um cara muito egoísta, ele é um cara que bota a cara a tapa, ele cortou a alimentação dos funcionários do Manchester United, E tem um ponto aqui que eu quero abordar, eu vou abordar agora. O Atlético não faz do futebol uma forma de dinheiro, o que é bom e o que é ruim. Diferentemente do Manchester United, onde o Sir Jim Ratcliffe pega, por exemplo, ele não está preocupado com o clube, ele está preocupado com o próprio dinheiro. Ou seja, o Ratcliffe, por exemplo, uma contratação hipotética. O Marcus Rashford, que, por exemplo, subiu da base.
Marcus Rashford subiu da base, jogou 5 anos ali muito bem e foi vendido, sei lá, pro Barcelona por 150 milhões de euros. O Ratcliffe vai se vangloriar e vai pegar 75 milhões para si próprio. Tendo mais dinheiro para si próprio e não injetando dinheiro. Ou seja, ele usa o clube como uma espécie de banco. Como uma espécie de aposta. Ele aposta no clube. Ele não injeta dinheiro. Mas se o clube tiver receitas maiores, ele vai pegar o excedente dessas receitas para ele. O que, graças a Deus, o Clube Atlético Mineiro não faz. Mas, por exemplo, cara, não se faz isso que se fez com o Arana. Você receber uma proposta de 51 milhões e vender ele a 23. Enfim, isso é bom porque o Galo não faz... O Galo não é uma empresa. O Galo é um time, ainda. É um time. O que é bom. Mas o que é ruim é que não vem jogado direito e não tem a injeção financeira necessária. Igual, por exemplo, o nosso maior rival, o Cruzeiro, tem. Enfim. Eu acho que é isso que eu quero falar. As metas esportivas eu tenho muito a reclamar. Porque, cara, o Paulo Brax estava se vangloriando porque bateu a maioria das metas esportivas para 2025 e disse que não foi um ano ruim. Cara, o Paulo Brax falou assim, as nossas metas para 2025 foram ganhar o Campeonato Mineiro, a gente ganhou. Chegar nas quartas da Copa do Brasil, a gente chegou. Chegar na semifinal da Sul-Americana, a gente chegou. E terminar na participação do Brasileirão, a gente não chegou. Mano, olha que time sem ambição, olha que diretoria sem ambição. Olha que... Nossa, cara, é muita falta de ambição você querer essas coisas, mas eu tenho que defender isso. O Galo não ia conseguir muito mais que isso. Fala assim, bota a meta esportiva, ficar no G4. O Galo não vai conseguir ficar no G4. E esse ano de 2026, aí agora eu começo o outro ponto, o último ponto do meu vídeo, que são as metas pra... O que esperar de 2026? Cara, o Brax falou que a gente não tem capacidade, não falou com essas palavras, né, mas o que deu a entender, que a gente não tem capacidade de brigar nas cabeças, mas que não é um ano de transição. Se não é nenhum nem outro, é o que, Brax? A gente vai ficar no limbo de novo? A gente vai chegar na 34ª rodada com o risco de cair e vai terminar em 12º de novo. Porque nas últimas 2 temporadas tem sido isso. E, cara, o mais importante pra mim é o Galo tentar contratar jogadores de qualidade. O que o Brax está fazendo, no momento eu concordo com ele, porque o Brax falou que a janela do Atlético no momento tem que ser uma janela de maior qualidade e não uma janela de maior velocidade. E eu concordo com isso. Eu acho que o Brax, nesse ponto, única e exclusivamente nesse ponto, está certo. Mas, enfim, cara, o que resta pro Galo é poder contratar bem, a gente tentar terminar o Campeonato Brasileiro com alguma dignidade. A Sul-Americana é o único caminho que a gente tem para poder chegar na Libertadores, mas eu acho que não dá não para ganhar a Sul-Americana, porque tá muito forte a Sul-Americana esse ano. Tem River, tem Corinthians, tem São Paulo, eu acho que São Paulo tá. Enfim, tem Vasco, Del Valle acho que tá de novo. Enfim, são times bons e que o Galo hoje em dia, se bater de frente, é crepado. O Brax também apontou que nessa temporada de 2026 ele quer dar minutagem a mais para os jovens. Porque foi igual eu falei, tem 2024, 2025, as minutagens dos jovens em competições, tirando o Campeonato Mineiro, foram de aproximadamente 3%. Então, esses jovens precisam de mais minutagem. E o Brax já aconselhou ao São Paulo a colocá-los. Resta ver a decisão máxima, que é a do técnico. Creio que é isso que eu tinha pra falar. Novamente, peço perdão aí pela minha oratória. Peço perdão também pela duração do vídeo. 59 minutos e alguns quebrados são muita coisa pra ouvir alguém, um aspirante a entendedor de futebol, falar diversas asneiras. Mas enfim, muito obrigado se você assistiu a algum trecho desse vídeo. Se você assistiu ao vídeo todo, teve paciência de me aturar. Mas enfim, espero que isso se torne um hábito. Provavelmente não vai, mas espero que isso se torne um hábito. Primeira vez que eu tô botando minha cara a tapa aqui. Mas enfim, muito obrigado e desculpa qualquer coisa. Até mais.